Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre carreira. Hoje vamos falar sobre um assunto que aparece demais nas minhas sessões com os meus coaches, principalmente quando eles vêm trabalhar uma transição de carreira ou universitários que estão perto da formatura e querem desenhar uma carreira, querem fazer um plano de carreira. E a pergunta que nessas duas condições que sempre aparece é se vale a pena empreender ou não vale a pena empreender. A resposta correta é sempre depende. Depende de uma série de fatores. Vamos falar um pouquinho sobre esses fatores para que você possa pesar um pouco e decidir se vale a pena efetivamente para você empreender ou não. Empreender hoje em dia, principalmente nessa situação do país com tanto desemprego, virou meio que um fetiche, né? Todo mundo só fala em empreender, em ser empreendedor, em empreendedorismo, tem muitos cursos sobre isso, que o empreendedor é o motor da economia e assim por diante, e é verdade mesmo. Mas o que eu costumo dizer assim, nem todo mundo é talhado, nem todo mundo é preparado, vamos dizer assim, tem as suas condições pessoais principalmente para funcionar como empreendedor. Então, basicamente, dois grandes aspectos são importantes quando você vai fazer essa análise se vale a pena empreender ou não. Um fator são fatores externos, vamos dizer assim, de estrutura, de condições, outros fatores são internos, fatores pessoais. Primeiro, fatores externos, vamos dizer assim, de condições externas. Existem basicamente três modos, vamos dizer, de empreender, três linhas de empreender. Uma é você ser um empreendedor puro, vamos chamar assim. Você ter a tua empresa própria, você abrir o teu negócio, você tem uma ideia e quer desenvolver o seu empreendimento, botar a sua ideia para resolver soluções, questões que existem no mercado, e você vai abrir a sua empresa mesmo, com funcionários e assim por diante, a sua estrutura. Uma outra possibilidade é você adquirir uma franquia ou uma micro franquia, ou você ser autônomo, você ser patrão de si mesmo, vender um produto seu, vamos dizer assim, como eu, que sou coach ou como consultor, alguma coisa dessa linha. Todas as três têm suas vantagens e suas desvantagens, né? Uma, você ser empreendedor puro, você ter a tua empresa. A grande vantagem em empreender em geral é você ter liberdade de decisão. Você pode fazer o que você quer, como você quer, você pode traçar seus planos, seus objetivos e seguir a sua linha de pensamento dentro do foco daquilo que você quer atingir. Essa é a grande vantagem, você ser livre nesse sentido. Principalmente quando você vai abrir uma empresa própria, tá? Uma outra questão também quando você vai abrir uma empresa própria é que a responsabilidade é toda sua, o que é uma vantagem e o que muitas vezes é uma desvantagem. Você é responsável tanto pelos sucessos quanto pelos eventuais insucessos e pelos resultados. Quando você vai já para uma franquia, você tem uma liberdade relativa de decisão, porque a franquia já vem com toda uma estrutura onde ela vai trazer para você os objetivos da franquia, os planos de marketing, o planejamento e assim por diante. Ele vem com essa estrutura, então tua liberdade é relativa. Tem uma vantagem também nisso daí nas questões das franquias, porque a franquia já vem com uma estrutura pronta, uma estrutura de funcionamento, software de gestão, procedimentos prontos e assim por diante. Uma marca muitas vezes já bem conhecida, e isso é uma certa vantagem. Tá? Você perde um pouco da liberdade porque sob certos aspectos você fica meio que numa camisa de força, vamos chamar assim. No autônomo você também tem bastante liberdade para você trabalhar e desenvolver produtos e assim por diante. Uma desvantagem é que você fica muito sozinho, né? Você vai ter que buscar parcerias, você vai ter que buscar em outros lugares, vamos dizer assim,
essa troca, essa evolução. Você trabalha bastante sozinho. Então, esses são os aspectos externos, vamos dizer assim, de uma condição de você empreender. Existem questões muito pessoais na questão do empreender, e isso é muito importante. Talvez seja mais importante do que as condições externas. O empreendedor, seja em qualquer um dos três aspectos, franquia, empreendedor puro ou autônomo, é uma pessoa que tem uma certa afeição pelo risco. Se você tem uma grande aversão por risco, se você busca muita segurança, empreender não é para você. O empreendedor normalmente ele vive buscando risco, se arriscando, e essa é uma condição inerente de ser ou não empreendedor. Tem risco na situação, diferente de você ser um colaborador dentro de uma empresa, dentro de uma estrutura, que também tem um risco, claro, mas o risco é bastante menor. Quando você parte para empreender, o nível de risco sobe bastante, e se você não tem essa afeição ao risco, se você tem aversão ao risco, você vai ter problemas. Uma outra questão, o empreendedor tem que desenvolver, pessoalmente, ou precisa ter já um alto grau de resiliência, um alto grau de persistência na busca dos objetivos. Ele vai ter insucessos, ele vai ter dificuldades, e ele precisa ter um alto nível de resiliência ao não. Clientes vão dizer não. Muitas vezes, quando você é empreendedor puro com a tua ideia, muitas vezes as pessoas vão achar a sua ideia meio maluca, e não vão comprar a sua ideia, e assim por diante. Então, assim, um alto nível de resiliência e um alto nível de persistência. Uma outra questão também é foco em objetivos. O empreendedor normalmente vai ter que ter um foco muito grande em objetivos, traçar alguma coisa lá na frente, persistir para poder chegar lá com um alto nível de resiliência e sempre correndo risco. Isso são questões pessoais. Eu vejo muita gente que passou a vida toda trabalhando dentro de uma empresa, aí entra num processo de demissão voluntária, ou se aposenta, alguma coisa desse sentido, e aí vai buscar uma franquia, vai buscar empreender, e muitas vezes perde tudo o que juntou nesse tempo que ficou na empresa, porque não tinha as características pessoais de tolerância a risco, resiliência e foco nos objetivos, porque ele perde toda a estrutura que ele tinha da empresa, que dava sustentação e dava segurança, e ele vai ter que se jogar numa situação onde o risco é todo dele, a responsabilidade é todo dele. Então, voltando, né? Respondendo a pergunta que esses meus coaches sempre fazem, empreender vale a pena ou não? A resposta é depende. Acho que o primeiro passo é você se autoconhecer com muita profundidade. Para isso, um processo de coaching ajuda muito, ajuda demais. Buscar as suas características pessoais, o quanto você é tolerante ou não ao risco. Um autoconhecimento profundo é de extrema importância. E aí depois buscar as questões externas, ser um empreendedor puro, ter a sua empresa, estudar mercado, ou ir para uma franquia, uma micro franquia, ou ser autônomo se você eventualmente tem alguma habilidade bastante específica que você possa colocar no mercado. Então é isso. A resposta para a pergunta é depende. Depende de como você é, depende das questões de mercado, depende sempre de você. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu like, seu comentário, faça perguntas, eu respondo sempre. Fique bem e até o nosso próximo encontro.